dia, meus amores. Hoje é terça-feira, dia 23 de março. Estamos iniciando nossa aula agora de ciências, conteúdo aí do nosso livro. E vamos pegar e fazermos a correção e em seguida o nosso conteúdo de hoje. Bom, na aula passada nós iniciamos aí falando sobre a matéria. Vimos sobre os estados físicos da matéria, certo? Hoje nós vamos trabalhar aí sobre as propriedades da matéria e também, gente, vamos falar sobre as transformações da matéria. Mas antes disso, temos as correções da página 19 e da página 20 a serem feitas. Então, por favor, peguem o livro de vocês, abram na página 19 e vamos iniciar com a nossa correção. Na página 19, a primeira questão aí, a questão 1, ela era uma questão de resposta pessoal. Então, era para vocês escolherem um objeto da sua sala. Nesse caso, eu pedi que vocês escolhessem da sala da casa de vocês. Desenhar esse objeto e depois responder as perguntas sobre esse objeto. Então, uma questão aí que cada um vai escolher o seu objeto. Depois, vocês tinham que explicar o que é um objeto e dar exemplo. Gente, objeto, ele é um corpo, tá? Com forma e funções definidas e de grande utilidade para o ser humano. Exemplo aí, uma cadeira, um lápis, tá ok? Na questão número 2, vocês tinham que numerar corretamente, fazendo a relação e preencher os espaços. Então, sobre a ação de baixa temperatura, as águas se transformam em gelo. Quando submetido a temperaturas muito altas, o metal ele se funde. E sob a ação do calor, a água ela se transforma em vapor de água. Ok? Então, vai ficar aí vapor de água 3, gelo 1 e o metal 2. Para vocês completarem os quadradinhos aí embaixo. Agora, página 20. A nossa correção aí, vocês tinham que observar as imagens e responder a mudança de estado físico pode ocorrer caso haja o aumento da temperatura nos ambientes mostrados. Gente, se houver aumento da temperatura com um cubo de gelo, a mudança vai ser do sólido para o líquido. E no roupa que está no varal, a mudança é do líquido para o gasoso, tá ok? Agora, na nossa questão número 4, nós tínhamos aí o seguinte, Pedrinho, ele estava estudando os estados físicos da matéria e ele não se convenceu de que o ar também é matéria. Porque não é possível ver o ar. Então, escreva um exemplo que mostra ao menino que o ar é a matéria e ocupa lugar no espaço. Gente, o ar presente nos ambientes o qual nós respiramos. O ar que preenche o interior de uma garrafa, o ar que preenche uma bexiga, um balão, ok? Na questão 5, a resposta aí é que Caio estava com dificuldade para abrir um frasco com a tampa de metal. Ele, então, pegou, botou o ar aí no vapor da água quente. O que aconteceu? Gente, a tampa, ela foi aquecida e ela se dilatou, facilitando, então, a abertura, ok? Página 21, nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Então, vamos lá? Gente, a matéria, ela é definida, tá, pelas suas propriedades. Então, nós sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vocês já devem ter percebido que algumas matérias são matérias mais duras do que os outros. Alguns quebram, tá, com facilidade. Alguns são coloridos, outros não apresentam cores e assim um diferenciado do outro. Tais características, gente, desses materiais, eles são denominados de propriedades da matéria. Cada matéria vai apresentar tanto características que são diferentes das outras, como características que podem ser parecidas, que são semelhantes. Então, aí na página 21, nós vamos conhecer algumas matérias. Vamos lá. A impenetrabilidade. Dois corpos, gente, eles não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. A elasticidade. Ela é aquela propriedade que vai nos mostrar que um corpo ele tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que ele estava submetido. E a massa, ela é uma propriedade dos corpos que é relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa, gente, ela pode ser medida tanto numa balança. Uma das unidades de massas que nós mais utilizamos aí é o quilograma, ok? Temos o volume. Gente, volume é a propriedade em que a matéria tende a ocupar um lugar no espaço, ou seja, ele indica o espaço que está sendo ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Vamos pensar aí, uma bola de basquete. Ela ocupa mais espaço do que uma bola de gude, certo? Então, nós dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume de uma bola de gude. Estão entendendo? Perdão, meus amores. A compressibilidade. Gente, é a propriedade da matéria que ela vai consistir
em ter o volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão. Então, eu tenho líquido na seringa, certo? Quando eu aperto a minha seringa, esse líquido o quê? Ele sai de dentro da minha seringa. E aí temos também a densidade. A densidade ela já é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que vai estar presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, nós podemos saber se ele vai flutuar ou não, tá? Em um líquido, ok? Lá na página 22, vocês vão ver que as rochas, por exemplo, elas encontram-se no estado sólido e apresentam formas definidas, ainda que irregulares. A água da cachoeira se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta forma definida. Ela vai adquirir o formato do local em que se encontra. Por exemplo, a água da minha garrafinha, se eu tirar daqui e colocar dentro do meu porta-treco, ela vai assumir o formato do meu porta-treco. Já um dos componentes do ar, ele existe na atmosfera, é o oxigênio, tá? Que nós respiramos. É um exemplo de matéria no estado quê? Gasoso. Esse estado, ele não vai apresentar nem forma definida e ele se espalha com facilidade para qualquer direção que eu colocar. Nós sabemos que ele é formado por matéria e que ele ocupa o quê? O espaço, mas nós não podemos defini-lo da forma do ar. Podemos definir? Não. E aí vocês vão estar vendo que, como nós já vimos, a matéria ela se apresenta de várias formas. Estado sólido, estado gasoso e estado líquido, ok? Na página 23, vocês farão as atividades aí na 23 e na 24 relacionada às propriedades da matéria. Então, que estado corresponde às características? Na letra A, geralmente é duro e resistente e tem uma forma sempre igual. Que estado é esse? Sólido, líquido ou gasoso? Não tem forma definida, seu volume é sempre o mesmo. Não tem forma própria nem volume definido. Na questão 2, tá? As questões aí são de questões de resposta pessoal. Então, vocês vão olhar em volta na cozinha da sua casa e vão listar o nome dos produtos que estejam no estado sólido e no estado líquido. Agora, na questão número 3, vocês vão analisar as palavras que estão destacadas nas frases e vão escrever nos espaços que se referem ao material sólido, líquido ou gasoso. Olhem só a letra A. Minha irmã gosta de picolé de chocolate. O picolé, ele é sólido, líquido ou gasoso? No verão, devemos beber bastante água. Água, sólido, líquido ou gasoso? O ar que respiramos está poluído. Ar. As rochas do Agreste pernambucano foram transformadas em túnel. Sólido, líquido ou gasoso? A palavra rochas aí. Sempre que a água, tá? O destacado é o rochas, mas a gente está falando de rochas mesmo que existem, tá? Letra E. Sempre que a água ferve, aparece o vapor de água. O vapor de água, ele está no estado sólido, líquido ou gasoso? E o que é corpo? Aí vocês vão olhar lá o que é corpo. Já adiantando para vocês, corpo é uma porção delimitada, definida da matéria, ok? Na página 24, vocês vão fazer o seguinte, a matéria ela ocupa lugar no espaço. Então, vocês vão analisar a situação que tem aí e vão simplificar, vão responder de uma maneira simplificada. Eu tenho aí primeiro um copo, depois eu coloco o gelo e o limão. Depois eu coloco, o que acontece? O meu copo, ele, ó, transborda. O que acontece? O espaço ocupado pelo suco na primeira ilustração, qual é esse espaço? Aí vocês vão me dizer, o suco está ocupando o espaço de onde? De fora, o externo ou o interno do copo? O que acontece quando nós acrescentamos os cubos de gelo ao suco na terceira ilustração? Os cubos de gelo, eles ocupam o mesmo espaço que o suco ao mesmo tempo? Vocês vão dizer se sim ou não e vai me dizer o que aconteceu. Na questão número 6, agora nós vamos associar, relacionar. Associe a definição à propriedade correspondente. A. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. B. A quantidade da matéria de um corpo. De um corpo, perdão. C. Determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. E D. Propriedade que possibilita que um corpo ocupe um lugar no espaço. Vocês vão me dizer o que é volume, o que é massa, o que é densidade e o que é impenetrabilidade. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês vão voltar lá na página 21 e 22 para vocês poderem identificar cada uma delas. E vão colocar a letrinha, qual que é a letra A, qual que é a letra B, qual que é a letra C e qual que é a letra D, ok? Nosso segundo conteúdo de hoje, na página 25, nós vamos falar agora sobre as transformações da matéria. A transformação da matéria, o conteúdo é bem rapidinho. Nós vamos trabalhar a página 27 e página 28. Bom, as transformações da matéria.
Se nós observarmos ao nosso redor, vocês vão perceber que muitos materiais eles têm a sua estrutura modificada, ou seja, eles sofrem constantes mudanças na sua forma. A caixinha de suco que nós amassamos depois de usar, jogamos no lixo. O arroz, que ele aumenta o seu volume quando nós cozinhamos. A água, que vira gelo no congelador ou que ferve quando nós colocamos no fogo. Algumas transformações, gente, são transformações reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras são irreversíveis, não podem ser desfeitas. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria, elas podem se classificar em físicas ou químicas. As transformações físicas serão aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma, a transparência do material, a aparência dele, ela pode sofrer mudanças, mas não vai mudar a sua composição. Alguns exemplos desse tipo aí é quando nós rasgamos um pedaço de papel. A forma e o tamanho da folha, eles mudam, mas as substâncias que compõem ali, que formaram os pedaços recortados, continuam sendo as mesmas. O gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Para reverter essa situação e tomar a água líquida novamente, basta o quê? Retirar o gelo do congelador. Os metais, como o bronze e o ferro, eles são derretidos para que dessa forma eles sejam remodelados em diversos produtos. Agora nós vamos estar vendo aí na página 26 as transformações químicas. As transformações químicas, o que acontece? A composição da matéria, ela passa por mudança. Ou seja, uma ou mais substâncias que estão naquela matéria, elas se alteram, elas mudam, dando origem a compostos diferentes. Dizemos então que ocorreu o quê? Uma reação química. Reações químicas, gente, são transformações irreversíveis. Ou seja, o material transformado ele não pode voltar a ser o que ele era. Alguns metais aí reagem, tá, aos poucos com oxigênio, causando então um fenômeno chamado de oxidação. Nesse processo, o metal ele se transforma no ferrugem, sofrendo uma alteração na sua composição. Temos o exemplo no livro de uma latinha. Já um pedaço de madeira que ele é colocado aí, que ele numa fogueira, ele não vai voltar a ser como que ele era. As substâncias novas são formadas e as suas propriedades se tornam diferentes. E um outro exemplo aí, os materiais de origem orgânica, como nossos restos de um animal, restos de frutos, de folhas, sofrem uma transformação química por ações dos fungos, das bactérias, que vão mudar o quê? As suas características, chamadas de quê? Decomposição. É quando algo está estragando, a fruta lá na fruteira. É o que acontece, por exemplo, na nossa casa. Se a gente deixar a fruta amadurecer demais, ela acaba apodrecendo. Na página 27, vocês vão observar as imagens e classificar as transformações que ocorreram. Temos aí um vidro, tá, quebrado e uma fruta. Eu quero saber qual que é a transformação física e qual que é a transformação química. O que caracteriza cada transformação como química ou física? Vocês vão explicar com as palavras de vocês. Na número 2, de acordo com o que foi estudado, o que são transformações reversíveis, que eu falei no vídeo, e irreversíveis. Na página 28, vocês vão colocar o F para transformação física e o Q para transformação química. Quando eu rasgo um papel, é físico ou química? Quando eu acendo um fósforo? Quando eu pego a lata enferrujada e uma latinha amassada? Quero saber qual que é física e qual que é química. Questão 4, temos um texto sobre a água, que a água evapora dos rios, mares e lagos e ela vai se acumulando na atmosfera. É à medida que a temperatura diminui, o vapor de água ele se condensa, formando então as nuvens. Quando essas nuvens ficam bastante concentradas, ocorre a precipitação, fazendo com que a água retorne para a superfície da Terra em forma de chuva. Que tipo de transformação ocorre com a água que foi citada no texto? Uma transformação física ou química? Vocês vão me explicar. E na questão 5, uma questão de resposta pessoal, vocês vão escrever abaixo as ações do nosso dia a dia, do seu cotidiano, que causam transformações físicas ou químicas em algum material. Depois, vocês podem estar aí conversando com os responsáveis de vocês sobre a resposta, tá ok? Então, nossa atividade está aí. Façam a atividade com atenção na nossa aula de ciências. Coloquem as datas, a data em todas as páginas, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!